voltando aqui na continuação da discussão desse projeto. Quando o governo envia para cá um projeto em regime de urgência, vem acompanhado de uma espécie de justificativa, quase sempre uma coisa tão superficial que você não consegue entender o significado. Então, acompanho o projeto, a mensagem inicial, antes do projeto propriamente dito, e aí eu fico me perguntando, aonde está a justificativa para esse projeto do interesse da sociedade nisso? Então, para que tivéssemos a plena certeza de que isso que o governo está propondo é algo positivo, então aqui deveria acompanhar a justificativa de que forma a sociedade será beneficiada com esse projeto, ou de que forma isso contribuirá para reduzir a sonegação fiscal no Estado e aumentar a arrecadação. Não se menciona isso aqui. A justificativa que acompanha o projeto, ela tem a profundidade de um pires, como a maioria dos projetos que o governo manda para cá. Por quê? Porque já sabe de antemão que os projetos não serão debatidos, que não haverá um entendimento claro do significado disso, e que a maioria dos deputados votará, então, ali de acordo com os interesses do Palácio Anchieta, e não se isso realmente é algo bom e positivo para o Espírito Santo, para a sociedade, para a arrecadação. É tão lamentável isso, como alguém já disse hoje aqui, que acho que foi o deputado Gilcinho Lopes, que muitas vezes o governo escreve os projetos lá de qualquer forma, porque já sabe que serão aprovados aqui, aí depois ele mesmo tem que mandar emendas para cá, para que a gente conserte o projeto, porque a redação foi toda mal feita, ela foi feita de qualquer forma, porque seria aprovado da mesma forma. Creio que é o caso, mais uma vez, desse projeto. E mais, eu gostaria de lembrar uma situação aqui. No final do ano passado, bem no finalzinho mesmo, foi pedido pelo líder do governo aqui, a pedido, obviamente, do governador, a supressão do artigo 145 da Constituição. E eu vou lembrar isso aqui o tempo inteiro. O artigo 145 da Constituição era aquele que dizia que o Estado, o governo, tinha até 180 dias terminado o ano fiscal para tornar público para quem, quanto e por que concedia incentivos ou renúncia fiscal, ou seja lá o nome que se dê a isso. A Constituição Estadual, desde então, como o deputado Anivaldo dos Anjos fala de vez em quando, ela ficou uma Constituição, no mínimo, esquisita. Deve ser a única do país que pula do artigo 144 para o 146, porque o artigo foi suprimido. Ele não foi substituído por outro. E agora, há uma relação entre a supressão do artigo 145 com o que o governo está propondo agora? Para mim, há uma relação absoluta entre as duas coisas. O interesse de proteger determinadas informações ou não e de beneficiar determinados grupos ou determinados segmentos. Nós, aqui no Espírito Santo, eu não sei se isso se repete nos outros estados, e eu tenho dito várias vezes isso. O Legislativo tem que fazer valer a sua função, que é efetivamente de legislar. Infelizmente, no Brasil, existe essa questão de que o Executivo legisla mais do que o próprio Legislativo. Caberia a nós, então, se o Executivo pode propor leis, então, para que serviria o Legislativo? Ora, é o Legislativo que vai aprovar ou não as leis. Então, aqui estaríamos fazendo valer e fortalecendo o nosso papel de legislador. E se acaso estivéssemos errados a respeito do que é essa lei e tantas outras que são empurradas aqui e votadas de qualquer forma, nós estivéssemos errados, ótimo. O problema é que não dá tempo de saber se isso aqui é bom ou se isso aqui é ruim, se isso beneficia a sociedade ou se isso ainda causa mais prejuízo para a sociedade. Para mim, para o meu entendimento, isso causa um prejuízo enorme para a sociedade.
Isso causa um prejuízo enorme aos cofres públicos e, mais uma vez, amplia a promiscuidade já existente no Estado entre poderes e entre o público e o privado, infelizmente.